Olá, bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo. Que bom. Cá estamos nós novamente, Rafael e Amanda. Deixa eu anotar aqui a presença de vocês. Meninas, hoje a gente tem um tempinho de aula, né? Então eu não vou me estender muito. A gente vai falar sobre essa queda do Império Islâmico, e o que entra no lugar, né? Qual é o império que se forma ali no mesmo território, que vai ser o turco-otomano, mas a gente vai ver que tem também umas disputas com o Império Mongol, que é um império basicamente asiático. Então é bem interessante, assim. Mas é rapidinho, aí a gente vai tentar fazer algumas questões e a gente encerra. Queria deixar avisado que na quarta-feira a gente vai corrigir, eu vou corrigir com vocês as respostas dos blocos, tá? Aqui online, mas até amanhã vocês já vão receber o formulário do bloco corrigido, tá bom? Aí na quarta a gente só tira as dúvidas aqui e a gente vai ter matéria nova, vai seguir com a matéria, beleza? Uhum, beleza. Então, ok. Eu estou aqui com um livro interativo e aqui a gente está na página 36, se eu não me engano. Vê se confere aí com o de vocês. Acho que sim, né? Jasmine está chegando também. Tá, então. Oi, Jasmine, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá. Então a gente vai falar do fim do Império Islâmico. A gente estudou, viu, né, como é que se deu a expansão do Islã, ou expansão do Islão, ou expansão muçulmana, tanto faz. O fato é que é uma expansão religiosa e política, né, que começa ali a partir do Maomé, né, que é chamado originalmente de Muhammad, que é meio fundador da religião, porque tem lá a revelação do anjo Gabriel, da palavra de Deus, né, que é o Deus Alá para eles, e aí então inicia aí a pregação e a religião começa a ganhar seguidores, acaba virando também uma das religiões monoteístas mais poderosas do mundo, com maior número de seguidores, e está ali ao lado é, ao lado do cristianismo e do judaísmo como as maiores religiões monoteístas do mundo, tá? Bom, dito isso, a gente estudou lá como é que eles vão conquistando territórios, quais são as estratégias que eles usavam para conquistar determinados espaços, territórios, e passavam também a governar aqueles espaços, cobravam impostos, às vezes aliviavam um pouco no imposto se a pessoa se convertesse ao islamismo, enfim, iam fazendo uma série de articulações ali para se manterem no poder e ampliar cada vez mais os seus domínios. Aí, não sei, a gente chegou a discutir as cruzadas ou não, gente? Acho que a gente falou rapidinho, né? Vocês lembram? Meninas? Estão aí? Oi? Sim. Então, a gente chegou a discutir as cruzadas? Vocês lembram? Sim. Tá. As cruzadas foram, resumindo muito, né? Aquelas expedições organizadas pela Igreja Católica Romana, né? Para tentar reaver os territórios que tinham sido ocupados pelos muçulmanos, principalmente a região considerada sagrada de Jerusalém, né? E eles também tinham outros objetivos, né? Comerciais, tinham objetivos também de tentar reunificar a cristandade depois do cisma do Oriente, enfim. Depois a gente pode fazer exercício sobre isso.
Bom, o fato é que o Império Islâmico, que começa lá no século VII, lá em 600 e pouco, com o Maomé, ele vai durar até 1258. Estão vendo aqui? Eu vou assinalar aqui. Ó. Até 1258, quando eles sofrem um ataque bastante importante, assim, pela primeira vez importante. Não é que eles não tivessem sofrido outros ataques, claro que sofreram, até da própria cristandade e tal, mas um ataque organizado de um outro império foi a primeira vez em 1258, e esse ataque foi um ataque à cidade de Bagdá, que era a capital do Império Islâmico, né? Hoje é a capital do Iraque, e esse ataque foi organizado pelo Império Mongol. Tá? A gente ouve muito falar, às vezes essa palavra está até no nosso senso comum, até para descrever, infelizmente, preconceituosamente, pessoas com síndrome de Down. Até um tempo atrás isso era bem comum, de associar a fisionomia da pessoa com síndrome de Down a essas pessoas de origem mongólica, né? Mas muitas das pessoas que fazem essa associação bastante infeliz não sabem que, na verdade, os mongóis foram um povo que acabaram se tornando um grande império que conquistaram praticamente toda a Ásia. Né? E, em determinado momento, eles partiram para cima do Império Islâmico, ali para aquela região que hoje a gente chama de Oriente Médio. Só que eles não conseguiram se manter ocupando o Império Islâmico. Eles invadiram, mas... Deixa eu anotar a Fernanda aqui. Oi, Fernanda. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Bom dia. Que bom. A gente está falando da queda do Império Islâmico, tá? Tá bom. Beleza. Se você tiver qualquer dúvida, é só me parar, tá bom? Tá, é qual página? É 36. Tá bom, obrigada. Tá? E aí, a gente tem, então, o Império Mongol invadindo ali a capital do Império Islâmico, que era Bagdá, em 1258. Vocês não precisam gravar essa data, é só saber que por volta de 1200 o Império Islâmico foi invadido pelo Império Mongol. Lembrando que o Império Islâmico está na região que hoje a gente conhece como Oriente Médio, né? Peraí. E que o Império Mongol ocupava boa parte do que hoje é a Ásia. Os mongóis não conseguiram se manter ali, né, apesar da conquista, aqui, os mongóis não conseguiram efetivar seu domínio sobre a região e abriram espaço para a conquista dos turco-otomanos, porque assim, quando eles invadiram, né, quando os mongóis invadiram, já deram uma prejudicada, digamos assim, na organização dos islâmicos. Eles não conseguiram se manter lá, os mongóis, mas isso já fragilizou os islâmicos, e aí os turco-otomanos, que eram um outro povo, acabou invadindo e dominando aquela região. E os turco-otomanos acabaram construindo um grande império também. Tá? Aí aqui nesse box fala um pouquinho sobre o que foi o Império Mongol, que é super interessante de saber. Ele não é um império muito duradouro. Se a gente observar, deixa eu marcar aqui, ele começa em 1206, né, com a figura de um guerreiro chamado Temujin, que ele vai unificar todas as tribos da região e vai se autoproclamar imperador, e ele se dá o nome de Gengis Khan. Não sei se vocês já ouviram falar, é bem famoso, né? Às vezes no Ocidente não se fala tanto, mas qualquer estudo de história oriental fala muito do Gengis Khan, né? E aí ele fez uma série de conquistas, conquistou vários lugares, expandiu o território. Depois que ele morreu, os descendentes dele continuaram essa expansão, mas não conseguiram levar muito adiante, né? E aí a gente consegue ver, deixa eu descer um pouquinho, que eles conquistam Bagdá, né? E aí, isso ali por volta dos anos 1200,
conquistam também a Polônia, a Hungria, então eles vêm lá do Oriente, vêm conquistando uma série de territórios, mas em 1368 o Império vai se dividir e vai acabar. Então o Império dura de 1206 até 1368 só. Então dura aí mais ou menos 160 anos, tá? Mas é um império bastante significativo aí para a história oriental. Tudo bem até aí, meninas? Tudo. Tá, beleza. Deixa eu apagar aqui. Tá. Bom, então até aí tudo bem. Estávamos falando de Império Islâmico, né? Que ocupou ali a Península Arábica, depois subiu, né? Pegou o norte da África todo, pegou ali a região do Oriente Médio, pegou a Península Ibérica, mas em 1258 eles foram atacados pelos mongóis. Os mongóis não conseguiram se manter lá, logo depois eles foram atacados pelos turco-otomanos. Isso são as 3 coisas que vocês precisam saber. Os turco-otomanos conseguiram sim se manter e fizeram do que era o Império Islâmico o seu próprio império. Então a gente deixa de ter o chamado Império Islâmico e no mesmo lugar, né, no mesmo Oriente Médio, norte da África, a gente passa a ter o chamado Império Turco-Otomano. Esse Império Turco-Otomano, meninas, ele vai perdurar até a Primeira Guerra Mundial. Então, ele começa aí no século XIII e ele perdura até 1917, 1918. É um império muito duradouro. Tá? A capital deles vai ser em Constantinopla. Eles vão ocupar tudo o que os islâmicos tinham ocupado, né? Lembrando que ocupam o que os islâmicos tinham ocupado e mais o que era o Império Bizantino também. Então, são temas que a gente já estudou e agora a gente consegue olhar e ver que o Império Otomano pegou isso tudo. Não sei se vocês conseguem reparar no mapa, mas isso aqui onde eu estou passando o cursor é a Península Arábica. Aqui já é o norte da África, aqui o Egito, norte do Egito. Aqui o Mar Mediterrâneo, né? E o Império Turco pegou, chamado Império Turco-Otomano, dominou tudo isso que está em amarelo aí, tá? Beleza? Beleza. Tá. Então, para fechar, o Império Turco-Otomano era um mosaico de povos, línguas, religiões e etnias. Diante dessa diversidade, as autoridades otomanas habilmente adotaram uma política de tolerância das terras dominadas. Então, eles não ficavam obrigando os povos diferentes que eles dominaram a falarem a sua língua, a terem a sua religião, não. Era bastante tolerante. Mas eles cobravam impostos, né? Eram tolerantes desde que pagassem impostos e de que obedecessem ao governo. E aí eles acabaram ocupando espaços, não só espaços muçulmanos, mas também espaços de judeus e de cristãos ortodoxos. Judeus, aquela região ali, né, da Palestina, e de cristãos ortodoxos, toda aquela região que era o Império Bizantino. Né? E aí, tanto cristãos ortodoxos quanto judeus, né, tiveram que obedecer às regras do governo turco-otomano, mas poderiam continuar tendo a sua religião, falando sua língua, tudo certo. Mas precisavam pagar imposto e obedecer ao imperador turco-otomano. Tá? Lembrando, principais características do Império Turco-Otomano, além de ser um império super longevo, né, que dura até a Primeira Guerra Mundial, eles foram muito prósperos comercialmente, eram exímios comerciantes, faziam a ponte com a Ásia muito bem. Tinham a característica da tolerância religiosa, né? E um outro fator decisivo para essa longevidade do império foi principalmente essas 2 questões, né? Levando em consideração que eles conseguem permanecer de pé até o século XX por conta dessa tolerância religiosa e por conta da prosperidade comercial. Tá? Depois, em 1923, já no contexto pós-Primeira Guerra, aí eles vão ser desfeitos, né? Porque depois da Primeira Guerra tem um acordo para
para a desmontagem, digamos assim, dos principais impérios. Mas isso é um assunto para depois, tá? Tudo bem até aí, meninas? Sim. Tá? Alguém saiu, acho que a Jasmine saiu e a Fernanda. A gente tem mais alguns minutinhos. Tem um material aqui, ou vocês preferem partir logo para o exercício? Pode botar. Pode? Aberto aqui já? Deixa eu ver se vai carregar. A Fernanda está voltando. Então, ó, o mapa apresenta alguns países do Império Islâmico, né? Ó, que legal. Qual que vocês querem que eu clique para vocês terem mais curiosidades? Marrocos. Marrocos, vamos lá. Marrocos aqui no norte da África, coladinho na Espanha. Foi um país aí, é um país, né, de tradição muçulmana até hoje. Ah, que legal, ó. Nem eu tinha visto. Uma das principais rotas de imigrantes africanos rumo à Europa. Espera aí. Não sei como é que é isso. Não sei como é que é isso. É só isso? Vai ficar repetindo, será? Não, é porque aparece aqui para mim. Use o recurso de scroll para avançar ou retroceder. Não sei o que seria isso. Não sei. Tentei clicar aqui e não consegui. Então deixa. Ah. Tá indo? Depois eu testo direitinho e aí eu mostro para vocês. Vou testar aqui. Tá? Tá. Vou voltar lá no livro interativo e aí a gente pode fazer umas atividadezinhas só para fechar. Temos uns 10 minutinhos. Estão vendo a tela? Sim. Tá, beleza. A Fernanda está ouvindo a gente, né? Tô. Beleza. Então vamos lá. Leia as afirmativas a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Ao final, reescreva as afirmativas incorretas, corrigindo-as. Não precisa reescrever, né? Mas a gente vai contar aqui. A Caaba era o mais importante ídolo adorado pelos povos árabes que eram politeístas. Isso antes do islamismo, né? Os povos árabes antes do islamismo, eles eram politeístas. A gente nem falou sobre isso, né? Acho que não tem como vocês saberem. Vocês querem dar uma olhadinha aí para ver se vocês acham isso aí no livro de vocês? Eu tô tentando olhar aqui. Caaba aqui, apareceu. Eles adoravam animais, plantas, astros e pedras sagradas. A mais importante era a Pedra Negra, que ficava exposta com os demais ídolos na Caaba, um templo em forma de cubo. Então, a Caaba era o templo, né? Era. Então, aqui diz que a Caaba era o mais importante ídolo adorado pelos povos árabes. Não, né? Não, as coisas que eles adoravam ficavam na Caaba. Na Caaba. Beleza. Ok. Vou botar F aqui, depois a gente confere. B. O Islã teve origem na Península Arábica no século VII, ou seja, ali nos anos 600. E se expandiu após muitos séculos por todo o Oriente Médio e pelas penínsulas Itálica e Ibérica. O que vocês acham? Ó, século VII, ok, é isso mesmo, porque o Maomé viveu justamente nessa época, né? E
o islamismo ele já começa a se expandir no próprio século VII. Aqui fala após muitos séculos. Oriente Médio, sim, ok. Península Ibérica, sim. Agora, Península Itálica... Itálica, isso que é estranho. Eu tava pensando em itálica, cara. Então, pau. Acho que não, né? Beleza, vamos lá. Em razão da perseguição pelos comerciantes de Meca, Maomé e seus seguidores fugiram para Iátrib, episódio que ficou conhecido como Páscoa Islâmica. Eles foram perseguidos pelos comerciantes de Meca, será? Vocês querem dar uma olhadinha aí? Tô procurando. Tá. Perseguição. Fugiram. Eu acho que não. Eu também acho que não. Até porque essa questão, né, de criar uma referência de uma Páscoa islâmica, né, como se fosse uma ressurreição e tal, eu também não me lembro de ter visto. Bom, letra D. Os seguidores de Maomé registraram seus ensinamentos no Alcorão. A gente falou sobre isso, né? Palavra de Alá revelada a Maomé. Alá, Deus, Maomé, o ser humano de carne e osso, profeta que teria recebido a revelação. E na Suna, seriam orientações de conduta para os islâmicos. A gente não chegou a falar da Suna. Vocês lembram disso? Querem olhar aí para ver? Ou vocês querem logo arriscar aqui? O que era a Suna? Então, seria justamente meio que uma extensão do Alcorão, né, com os comportamentos, assim, né, que a pessoa islâmica deveria seguir. Tá? Aí, o que vocês acham, verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é verdadeira também. Vamos lá. Aí a gente verifica aqui. Tem verdadeiro, verdadeiro. Ah, a primeira apareceu como verdadeira, Verdadeira. Estranho. É bem estranho. Como se a Caaba fosse idolatrada também, né? Mas enfim. Pode ser que seja por ser o local que ficavam as coisas que eles adoravam, né? Se for nesse sentido, né? Exatamente. Deve ser nesse sentido. Mas as restantes a gente acho que conseguiu, né, atingir. Então, provavelmente, por conta de Península Itálica estar aqui, está errada. Essa coisa da Páscoa Islâmica também não procede. E aqui o verdadeiro tem o Alcorão e a Suna ali como livro de princípios comportamentais, tá? Vamos ver se tem mais alguma objetiva aqui. Então, ficou V, F, F, V. Espera aí que não está descendo, não está carregando. O material é pesado. Google não está respondendo. Não está, travou. Aí quando começa... Opa! Tá. Acho que agora vai. Tá. Aqui tem uma questão discursiva que eu acho que a gente pode pular. Vamos tentar fazer essa 3. Eu acho que a gente consegue. A gente tem mais uns 10 minutinhos, eu acho. Número 3. A tradição científica árabe contribuiu para construir no Ocidente, durante a Idade Média, um cenário intelectual que tornou possível, mais tarde, a formação de movimentos como o Renascimento e a Revolução Científica. Isso é uma afirmação. Tá? A gente falou, eu não sei se vocês lembram, mas assim, a importância do Império Islâmico, né, para o avanço dos conhecimentos científicos, da medicina, da matemática e tal, é muito, muito séria, né, muito significativa. Tá? Aí aqui tem, entre os exemplos da contribuição árabe para o Ocidente, podem-se citar, vamos lá,
A concepção do sistema heliocêntrico, estudado pelo astrônomo Harun al-Rashid. Letra B. Tem aí no livro de vocês uma partezinha que fala só sobre esses avanços assim dos muçulmanos nessas áreas. Se vocês quiserem ir olhando. Letra B. Os conceitos de difração e de dispersão da luz na ótica, com os estudos de Avicena. Letra C. A descoberta por Taqi ad-Din da existência de diferentes tipos sanguíneos do corpo humano. Letra D. A álgebra e seu desenvolvimento, sendo al-Khwarizmi um dos principais representantes da matemática árabe. E letra E. Os conceitos de latitude e longitude, sendo Averroes um dos principais representantes da geografia árabe. Eu acho que é a letra D. D. Mais alguém gostaria de chutar alguma? Ou de pensar e ver o que poderia mesmo ser? Vamos verificar. Não. O que vocês acham? Com essa questão da matemática aqui, não é que eles não fossem prósperos na matemática, tá, gente? Mas não é a adequada aqui nesse momento. Então, dispersão da luz na ótica, sistema heliocêntrico, tipos sanguíneos ou os conceitos de latitude e longitude. Vocês querem que eu volte lá? Ou então, se vocês quiserem, vocês podem fazer com calma, e aí a gente... Porque essas questões são questões de muita especificidade, né? E são temas que não são temas contextuais que a gente tem estudado aqui. Aí a gente pode voltar nelas depois. Essa aqui sobre o Gengis Khan, eu acho que está mais fresca, porque a gente falou disso hoje. Vamos tentar essa? Tem um textinho aqui sobre o Gengis Khan, né, falando assim: julgando-se pronto em outubro de 1219, ele rumou ao mundo iraniano, que o Shah de Khorasmia, certo Muhammad, acabava de unificar. E aí, mundo iraniano dentro ali do Império Islâmico, né? Para vencer essa potência terrível, Gengis Khan recorreu a um método dissuasivo: devastar as cidades que opunham resistência, para que as outras capitulassem, ou seja, caíssem. Falava-se em centenas de milhares de vítimas na morte de todo ser vivente, inclusive cães e gatos. Todos os seres vivos acabavam morrendo, né? Era uma destruição total. Só os sacerdotes de todas as religiões foram poupados. Então, ele tinha ali uma preocupação de preservar os religiosos, fosse de qualquer religião. Bom, aí vem. Sobre Gengis Khan, é correto afirmar que A. Ficou conhecido por sua crueldade e intolerância com as religiões de outros povos? B. Foi um guerreiro da Mongólia, conquistou extensos territórios que, no entanto, foram perdidos pouco depois de sua morte? C. Ficou conhecido no Ocidente pelas histórias das aventuras do italiano Marco Polo, que viveu por um tempo entre o seu séquito? D. Seus descendentes, ao invadir Bagdá, contribuíram para a retirada dos abássidas do poder, enfraquecendo o Império Islâmico? Também. Procede. Letra A. Adotou como estratégia de invasão a Bagdá, a devastação das cidades que se colocavam no caminho entre as regiões dos atuais Cazaquistão e Iraque. O que vocês acham? Ele sim expandiu o território, mas eu não acho que ele tenha perdido tudo depois que ele morreu.
pouco depois de sua morte é meio, né, restritivo, assim. A gente viu que ele morreu e ainda durante algumas décadas conseguiram manter o império, né? Então, assim, né, pouco depois, poderia ser 1 ano, 2 depois. Concordo com você, Amanda. Acho que pode ser meio restritivo. A letra A, ficou conhecido por sua crueldade e intolerância com as religiões de outros povos. O texto mostra o quê? Que ele preservou justamente os sacerdotes. Então não também. Se fosse assim, crueldade e intolerância com os outros povos, até beleza, porque tudo indica que ele matava mesmo, né? Mandava matar. Mas, assim, as religiões ele, de alguma maneira, respeitava. E tem essa do Marco Polo, né? Que realmente... Vocês já ouviram falar do Marco Polo, das aventuras do Marco Polo? Que ele relatou uma série de histórias. Ele era um viajante ali do século XIV. Eu já ouvi falar, mas tem tanto tempo que eu nem lembro mais das histórias que ele relatou. Pois é, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Bom, aí letra D. Seus descendentes, ao invadir Bagdá, contribuíram para a retirada dos abássidas do poder, enfraquecendo o Império Islâmico. Eu acho que pode ser. Também acho. E letra E. Adotou como estratégia de invasão a Bagdá a devastação das cidades que se colocavam no caminho, entre as regiões dos atuais Cazaquistão e Iraque. Eu acho que aí está se referindo ao texto. E o texto fala da invasão da região iraniana, né? E Bagdá é a região iraquiana. Então, eu não sei se... Eu acho que seria uma pegadinha. Vamos tentar. Então pode ser letra D. Se não for, a gente volta lá no que a gente viu hoje para rever algum detalhe. Tá certo. Tirou os abássidas do poder mesmo e enfraqueceu. Não conseguiu derrubar completamente o Império Islâmico, como a gente viu, né? Mas enfraqueceu. E quem é que vai derrubar o Império Islâmico em definitivo? O Império, o povo, que depois vira um império, os turco-otomanos, tá? Não esqueçam disso. Quem derruba são os turco-otomanos. Quem derruba mesmo em definitivo, tá? O Império Islâmico são os turco-otomanos. Aí depois fazem um império enorme. Aí aqui tem uma charge, né? Aí falando sobre essa questão religiosa. Aí tem assim, ainda discutindo sobre como me chamar, que parte do monoteísmo vocês não entenderam? Porque monoteísmo quer dizer o quê? Que é um só. que é único, né? Mono é único, teísmo é religião. Então seria única religião, único Deus. Aí é uma brincadeira, né? Porque ele está aqui sendo irônico, assim, porque uns vão me chamar de Jeová, né? E aqui, ó, deixa eu descer aqui para a gente ver justamente o que está escrito. Aqui o muçulmano aqui dizendo Alá é o único e verdadeiro. Aí o judeu aqui dizendo Javé, né? Que seria em hebraico Yavé é superior. E aqui o cristão Deus é o maior dos maiores, né? Então cada um chama de um jeito, né? Sendo que é um único. Entendi. Estariam se referindo a um Deus único, né? Um para cada um, mas seria um só no fim das contas. Aí vamos ver qual é a questão para a gente fechar. Identifique os personagens da charge. Quais são as religiões? Cristão, né? Muçulmano, judeu e cristão. Isso, muçulmano, judeu e cristão. Aí pode ser islâmico, né? Judeu e cristão, enfim, o que vocês quiserem. Tá? Essa é a letra A. A letra B, explique no que consiste o humor da charge. Como é que vocês explicariam? Consiste em uma brincadeira, porque todos estariam, cada um nomeando um Deus de uma forma, sendo que é o mesmo Deus. Exatamente, isso aí.
brincando com essa ideia do monoteísmo, né? A ideia de um único Deus. Bom, é isso, porque a próxima é uma redação e aí eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Na quarta-feira a gente se encontra aqui de novo. Vai ter a correção do bloco rapidinho, vou só falar das respostas e se alguém tiver dúvida sobre a correção que eu vou mandar pelo formulário, é a hora de tirar a dúvida e a gente vai avançar um pouco mais na matéria. Bom, vamos ter conteúdos novos na quarta-feira. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Então tá, obrigada pela participação. Anotei já o nome de vocês aqui. Na quarta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Tá. Beijinho, tchau, tchau. Boa semana. Tá, boa semana.